Estamos em uma série de mensagens chamado Fé para Viver. Serão 6 quartas-feiras, onde teremos aqui homens de Deus ministrando a palavra. Tivemos o Enoque na semana passada falando sobre integridade. Estaremos hoje falando sobre a maturidade. Teremos o Alan na próxima semana falando sobre intimidade, depois rompendo barreiras, liberdade, acho que ainda pulei algum aqui, né, Enoque? São 6 ou são 7? São 7, né? 6. Né? É o Mateus que vai estar falando sobre santidade. Eu pulei aqui. Não, o Mateus é intimidade, né? Intimidade? Chegou. Bom, o importante aqui vai ter palavra abençoada. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos estar falando sobre fé que nos faz viver com maturidade. Irmãos, maturidade. O que é maturidade? Mas aí eu vou lá em Romanos primeiro e quero ler com você a partir do versículo 1, do capítulo 12, que tem como título Sacrifício Vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amém? Irmãos, maturidade. O que é maturidade? Segundo a ciência, vai falar que é o termo último em um desenvolvimento. É aquele momento final de algum processo. E aí eu trouxe um exemplo interessante para a nossa reflexão dessa noite, que é o fruto. O fruto que dá a semente, e essa semente ela vai produzir, vai crescer, vai florescer, os seus troncos vão crescer. E aí o que vai acontecer? Vai sair os galhos, vai sair as folhas, vai sair as flores e vai sair o fruto. E esse fruto não quer dizer que ele está pronto, porque ele ainda precisa ficar maduro. Tem alguns que vão dizer que pode comer algum fruto, né? Tem uns que comem manga antes do tempo, ainda bota sal ainda, né? Eu nunca curti isso não, eu sempre gostei da fruta como ela deve ser, madura. E ainda assim, nesse processo de amadurecimento, que é o ponto para a colheita, ela tem dentro dela a semente. E essa semente vai produzir um novo ciclo, que vai produzir uma nova colheita. Então, isso é a questão de maturidade que o dicionário e a ciência vai nos apresentar. Mas a maturidade cristã vem pela intimidade. E busca por Deus não tem a ver com idade. Quando nós falamos de maturidade cristã, a primeira coisa que nós pensamos é, aquele irmão que tem 30 anos de igreja, ele é mais maduro do que o que tem 5. É um pensamento normal. Mas maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Tempo de igreja tem a ver com membresia, ser o membro ali da igreja, participante daquele corpo. Mas a maturidade ela vem através da intimidade com Deus. Por isso que às vezes nós vamos ver pessoas com 20, 30 anos de igreja que não são tão maduros quanto pessoas com 5, 10 anos. Mas às vezes também vamos ver pessoas com 5, 10 anos sem maturidade e pessoas com 20, 30 que têm muita. O que eu quero frisar bem é que a maturidade não tem nada a ver com tempo de igreja e tem a ver com intimidade com Deus. Intimidade nos faz conhecer esse Deus. E isso vai nos trazer maturidade. A nossa maturidade nos proporciona entender quem somos e qual o nosso propósito nesse ciclo de vida até a volta do nosso Deus. Paulo trata o poder do Evangelho que sustentará o crente para viver como uma pessoa livre em Cristo, sobre o seu poder e não sobre o poder do pecado. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nos tornamos livres para adorá-lo. Ainda que sejamos escravos do nosso Deus. É uma coisa um pouco complexa, né?
Você se torna livre para ser escravo. Mas não tem nada de complexo, porque o amor de Deus é isso aí. Ele nos liberta da escravidão do inferno, Ele nos liberta da escravidão do pecado, que nos conduz ao inferno, para poder nos dar vida com Ele. E a vida com Ele é algo tão bom, que não se pode pensar em viver fora dela. E aí essa escravidão, estar com Deus, em servir a Deus, significa não ter outro lugar melhor. Uma nova vida que já não se acomoda mais à maneira que o mundo nos oferece. Maturidade cristã vai nos apresentar um novo aspecto de vida, de como viver em Cristo, em deixar a vontade do eu de lado, para a vontade do Pai prevalecer na minha vida. E isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Primeiramente, Paulo vai tratar a conduta que o cristão deve observar. E então ele vai pontuar algumas coisas, e eu quero trazer 4 pontos para a nossa reflexão dessa noite. Maturidade requer do cristão oferecer-se a Deus como sacrifício vivo. Irmãos, como sacrifício vivo. Como nós lemos no versículo 1, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Deus quer uma dedicação completa a Ele, como um ato de adoração permanente. É de dia após dia. Servir a Deus não é estar na igreja no domingo. Sacrifício vivo não é estar aqui adorando. Sacrifício vivo é estar na presença de Deus todos os dias. Matar o eu todos os dias. O pecado vai clamar na nossa carne todos os dias. Ou ele fica lá escondido e aguardando o domingo para perturbar a gente. Ou na quarta-feira. Não. A luta da carne com o espírito é diária. E precisamos matar todo dia a nossa carne, matar a nossa vontade, matar o nosso desejo, matar o nosso querer, para que verdadeiramente Cristo viva em mim. Não posso eu viver em Cristo fazendo a vontade do mundo. Posso? Não posso. É impossível. Um culto que provenha da natureza completa do ser humano, que inclui razão e espírito. Por que você está aqui hoje? Alguns vão dizer, porque Deus quis. Eu vou dizer, porque você quis estar aqui. Foi você que veio até aqui. Deus te moveu, o Espírito Santo te trouxe, Deus te guardou, mas você teve a escolha de estar aqui hoje. Isso é razão. Espírito é você verdadeiramente vir para cá buscar a Deus. Estar no domingo entendendo que o sacrifício que você faz de deixar a sua casa, de deixar as suas vontades para estar adorando a Deus, é um sacrifício vivo. A dedicação do corpo em sacrifício não é um sacrifício ao qual o corpo deva ser imolado ou morto, como oferta a Deus. Sacrifício vivo inclui fé e serviço. Amados, nos dias de hoje, em pleno 2022, o que mais temos, não na Segunda do Gramacho, porque é uma igreja diferenciada, mas o que nós vemos e ouvimos são os chamados crentes consumidores. Vem, ouve, recebe, guarda e vai embora. Não produz nada. Não coloca a sua vida à disposição para nada. Simplesmente bate ponto. Desculpe a franqueza, mas isso não é maturidade. Muitas vezes isso é religiosidade. Maturidade cristã é entender que a minha vontade tem que morrer, para que a vontade de Deus seja na minha vida. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ir por todo mundo, né? Não tem lá o mandamento? Não tem a orientação, a ordem?
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quem nós temos pregado? Para quem nós temos falado desse amor, desse sacrifício, do plano de salvação? Maturidade cristã é entender quem sou eu nesse ciclo da vida, porque a semente foi plantada lá, e em algum momento ela vai ser colhida. Você foi plantado nesse mundo, você tem vida para algum propósito. Ninguém está aqui sem propósito. E qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Você já fez essa autorreflexão? Maturidade cristã requer oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, matar a minha vontade para a vontade do Pai prevalecer. O segundo ponto, maturidade cristã requer transformação de mente, mudança, virar a chave. Paulo aconselha os crentes em Romanos que não usem o mundo como um modelo, mas esvaziem sua moral para ser igual a Ele. Ser igual a Jesus significa buscar santidade, que é um processo diário e só pode ser alcançado mediante a fé. Eu quero repetir isso para a igreja. Ser igual a Jesus significa buscar a santidade, que é um processo diário e só pode ser alcançado mediante a fé. A fé, ela vai ser a semente que dá início ao processo da maturidade. Porque a fé é você acreditar. E ela vai dar início a esse processo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você pode agradar alguém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu pergunto, como se pode agradar alguém? Conhecendo. Você já pensou você preparar uma feijoada para alguém que não come carne de porco? Ou que não gosta de feijão? Vai dar ruim. Ele vai ficar feliz com a sua atitude, mas ele não vai gostar. Mas por que isso aconteceu? Porque você não conhecia. E quando você conhece, você sabe. Por exemplo, se o pastor Eliseu for tomar um café, não precisa nem botar açúcar, né, ô Mateus? Ele não vai botar açúcar, ele vai botar porque você já conhece. Eu estou falando de açúcar porque ontem os pastores e seminaristas quase quebraram o pote de açúcar lá em cima. Tá? Tem um desafio aí, um bombom para quem abrir o pote de açúcar lá do gabinete. Está lançado. Pode cobrar o Mateus que ele vai dar o bombom. Já estão falando de comprar outro pote, porque não dá para abrir. Né, irmão João? Irmão João tentou também, mas não deu não, né, irmão João? Conhecer nos faz ter intimidade. A fé, sem ela, é impossível agradar a Deus, porque se você não acredita, você não pode conhecer a esse Deus. Olha o processo. A maturidade vai trazer isso. A fé vai te fazer conhecer melhor seu Deus, e com isso trará maturidade, pois você conhecerá a vontade do Pai. Pedro também vai falar sobre essa mudança de mente. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aqueles que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sede santo como eu sou santo. Existe uma frase, que eu acho que é a frase do milênio. Não tem nada a ver. Alguém já ouviu isso? Não tem nada a ver. Estão fazendo a dancinha lá, eu vou fazer também. Não tem nada a ver. Está todo mundo cortando o cabelo igual o Neymar, eu vou cortar também. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver usar uma roupa que todo mundo está usando. Não tem nada a ver tirar foto
com a mão tampando o rosto. Está todo mundo fazendo. Esses dias eu perguntei ao Isaac assim, entrei no grupo da escola, eu acho, falei assim, meu filho, quem é essa pessoa aqui? Aí ele falou assim, pai, não sei. Eu falei, é da tua sala. Ele, não sei, mas por que você não sabe? Não, porque ele está com a mão no rosto. Eu falei, você lembra quando você também botou a foto? Que o meu filho também botou a foto lá, com a mão no rosto, tampando, virando. Você está escondendo a sua identidade, você está escondendo quem é você. Aí eu perguntei a ele, por que você faz isso? Ele falou, pai, porque todo mundo faz. Não tem nada a ver. Está tranquilo. Vou fazer também. Né? Quando tem um jogador lá, quando o Ronaldo ganhou a Copa do Mundo em 2002, né, que fez aquele negócio do cascão, né, a foto. Quantas pessoas nós vemos isso? Lembrava hoje, fazendo essa mensagem, de uma novela, não me lembro o nome da novela, sinceramente, mas me lembro o nome da atriz, Camila Pitanga. E eu acho que era Camila Pitanga, agora até eu fiquei... Não, era isso mesmo, Camila Pitanga, e ela fazia o papel de uma mulher da vida. E ela lançou uma moda. E você via várias pessoas usando a roupa dela. Só que ela era uma personagem que fazia o papel de uma mulher da vida, e todo mundo, inclusive dentro da igreja, tinha pessoas usando a roupa da Camila Pitanga. Não tem nada a ver. Maturidade cristã precisa fazer com que a minha mente vire. Eu não tenho que fazer o que o mundo faz. Eu não tenho que seguir o que o mundo está aplicando para mim. Olha o versículo 2, o que vai falar? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, maturidade nos faz entender qual é a vontade de Deus na minha vida, pois ela é boa, perfeita, agradável e suficiente. Se eu quero verdadeiramente servir a Deus e quero matar o eu para que Ele viva em mim, a vontade que tem que prevalecer em mim não é a minha, mas é a de Deus. Os gostos que eu preciso experimentar não são os que o mundo me oferece, mas aquele que o Senhor me conduz. Porque quando o Espírito Santo está habitando verdadeiramente dentro do nosso coração, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. A gente sabe o que pode e o que não pode fazer. A gente sabe o que vai dar ruim se fizer e o que não vai dar ruim se fazer. Precisamos entender, chegar a um nível de maturidade cristã para poder dizer que através da fé que eu vivo, Cristo vive em mim. Porque temos às vezes vivido uma fé que a minha vontade tem vivido em mim, que o meu eu tem agido. Nós precisamos botar em oração, Senhor, tira o eu sei, o eu posso, o eu quero, o eu vou. Coloca em mim a dependência de Ti. Coloca em mim a sabedoria de entender a Tua vontade na minha vida. Aí sim, nós vamos começar a amadurecer. E deixa eu correr, porque eu só estou no segundo ponto. Terceiro ponto. Maturidade cristã requer de nós pensar em si mesmo com prudência. Atitudes sobre si mesmo. O crente deve ter um conceito equilibrado sobre si mesmo. Pela graça que me foi dada, afirma Paulo, digo a todos vocês, ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Reconhecer o seu lugar e exercer com toda a dedicação. Isso é maturidade cristã. A mesma alegria que eu tenho ao pregar a palavra de Deus, eu preciso ter quando eu estou na portaria da igreja. Servir a Deus é me dar a mesma alegria quando eu estou aqui no púlpito pregando, de quando eu estou no trem falando com alguém. Porque a minha vida não é só quando eu estou na igreja, mas em todos os momentos que eu
tenho vida. Viver pela fé é entender com a maturidade qual é o nosso papel e fazê-lo com toda dedicação. Lembro-me de uma história muito antiga, que um jovem maestro chegou numa igreja e começou a revolucionar o coral. E foi tirando algumas pessoas de mais idade do coro. E ele mexeu em todas as colunas de oração da igreja, ou daquele coro. E o coro depois veio a terminar. Às vezes as pessoas não vão dar valor para o que você tem de valor, mas Deus sabe qual é. Temos pessoas que não têm mais condições de saúde para exercer trabalhos dentro da igreja, mas a sua oração tem sido alicerce na obra do Senhor. A sua oração tem sido alicerce na obra que está acontecendo nessa igreja. Quando você ora pela vida do seu pastor, quando você ora pela vida da liderança da igreja, quando você ora pelos irmãos da igreja, quando você ora pelo trabalho que está sendo feito, não existe ninguém que não tenha valor. Ah, eu não sei pregar. Meu amado irmão, Deus te ama da forma que você é. E todos nós temos o nosso valor. Todos nós temos o nosso dom que foi dado pelo Espírito Santo. Agora, quando nós alcançamos o grau de maturidade, nós conhecemos a nosso Deus, nós entendemos qual é o nosso valor e principalmente o nosso lugar nesse ciclo. Você faz parte de um corpo, mas é apenas um membro, não pode fazer nada sozinho. O senso de pertencer a um corpo, sentir-se um com os outros requer um grau de segurança mais forte do que a força mental produz pela autoconfiança. Porque a autoconfiança em algo que você sabe que você pode fazer é mais fácil do que você depender de uma outra pessoa para realizar alguma coisa. A obra de Deus, você depende um do outro. E isso também requer maturidade cristã. Não se pode fazer nada sozinho. Você já pensou o Douglas subir aqui para ministrar o louvor sozinho? Como é que ele faz para tocar o instrumento, cantar, ministrar, tocar bateria? Não tem como. A portaria dá para ficar sozinho, Paulo? Não dá. Seja o que for na obra do Senhor, até mesmo o levantar de um clamor, vai ser bem melhor quando fazemos juntos. E a maturidade cristã, ela requer isso da gente. Como corpo, fazermos as coisas juntos. O corpo reconhece este valor ao utilizar cada um de seus membros em uma ação conjunta que não diminui nenhum deles. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu tiver que correr aqui de um lado para o outro do púlpito, e eu vou correr, eu estou correndo, tá? Eu só estou fingindo aqui, mas estou correndo. Eu precisei das minhas mãos para correr? Sim ou não? Não, eu precisei dos meus pés, certo? Se eu botar a minha mão para trás aqui e sair correndo, eu vou chegar do outro lado da mesma forma, sem as minhas mãos. Mas quando eu consigo colocar as minhas mãos em ação para ajudar a corrida, eu vou chegar com mais rapidez, com mais segurança, com mais equilíbrio, porque se eu correr com as mãos amarradas, eu posso até chegar, mas eu vou chegar deficiente. Quando eu coloco a minha mão numa corrida que aparentemente não parece ter valor, a minha mão e os meus braços me dão equilíbrio, me dão condições de chegar com mais segurança, com mais confiança. E a obra do Senhor, o corpo de Cristo, precisa entender isso. Precisamos um dos outros para poder chegar com mais segurança. Precisamos entender o nosso papel nesse ciclo da vida. Por isso Paulo diz: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, como muitos, somos
um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu quero trazer o último ponto para a nossa reflexão dessa noite. Maturidade cristã requer amor sincero. Qual o valor de um amor fingido? Não é amor. O amor fingido não é amor. Não se tem valor nenhum. Paulo vai dizer: odeiem o que é mal e se apeguem em fazer o bem. Orem uns pelos outros. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, diz Paulo. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Estejam em paz com todos, inclusive com seus inimigos. Se depender de você, esteja em paz com todos. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima para nós podermos louvar ao Senhor, precisamos exercer esse amor sincero, que a maturidade cristã vai nos proporcionar. Amor que vai fazer eu observar que a minha vontade não pode ser maior do que a vontade de Deus na minha vida. E que quando trabalhamos juntos, exercendo esse mesmo amor, como igreja podemos avançar de formas extraordinárias. Qual o lema da nossa igreja? Uma igreja acolhedora. Uma família para pertencer. Quantas pessoas não têm tido uma família para pertencer? Quantas pessoas têm faltado amor dentro da casa delas, do nosso lado? Precisamos vencer algumas barreiras e exercer o amor sincero. Estejam em paz com todos, inclusive com seus inimigos. Eu quero te dizer uma coisa: se por acaso você tem algum inimigo que você não o suporta, que você não consegue falar com ele, que você não consegue olhar nos olhos dele, que você não consegue fazer nada com ele, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção: você não vai entrar no céu. Que isso, pastor? Sim, você não vai entrar no céu. Você precisa amar a todos. Se ele gosta de você ou não, você precisa amar. Isso é maturidade cristã. Se tiver uma pessoa 50 anos sem falar com você, e essa pessoa chegar para você e lhe cumprimentar, você vai virar a cara? Você vai falar não quero? Um pai, um filho, um irmão da igreja, seja quem for, se você virar a cara, você verdadeiramente precisa amadurecer. Esteja em paz com todos, inclusive com seus inimigos. Sejam maduros e vivam com fé. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. E te entregamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, como sacrifício vivo ao teu altar. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer ao nosso coração um amor sincero, um amor que entende a dificuldade do meu irmão, um amor que entende às vezes até a imaturidade do outro, mas que precisamos exercer esse amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, e que nós possamos sair daqui hoje continuando a viver pela fé, mas um pouco mais de maduros no entendimento, principalmente das nossas ações. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós, através da vida de cada um do teu povo. Que aonde nós estivermos,
possamos ser luz para esse mundo, possamos verdadeiramente ser embaixadores de Cristo nessa terra, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e que nós possamos ser canal de bênçãos na vida de todos ao nosso redor. É no nome de Jesus que nós te oramos, sobre esse nome todo-poderoso que nós te agradecemos. E o povo de Deus diz: amém.